Muito bem, seja bem-vindo você aqui ao meu novo canal do YouTube. Meu nome é Anderson Oliveira, eu sou produtor de conteúdo, profissional de educação física e esporte, e tenho uma série de coisas que eu quero começar a conversar com você aqui dentro desse canal, tá? E hoje é o primeiro vídeo, vamos dizer assim, que é a abertura do meu canal, onde eu estou fazendo o meu boas-vindas, dando as boas-vindas a você que está me assistindo aqui agora, tá? Então, queria desde já agradecer muito a você, muito a sua presença, agradecer muito você estar disponibilizando a sua atenção, o seu tempo aqui, para estar ouvindo, né, uma pessoa que tem ótimas intenções e trazer muito conteúdo bacana para a gente compartilhar e trocar, tá bom? Então, desde já, eu vou pedir para você me ajudar aqui a curtir esse canal, compartilhar o vídeo. Você pode pegar o link aqui embaixo para poder divulgar nas suas redes sociais, para os seus contatos de WhatsApp, enfim, para quem você quiser. Dá para você compartilhar de diversas formas aqui, tá bom? Então a gente vai falar de muito conteúdo, especificamente de atividade física, marketing, comunicação, vendas. Eu sou um profissional que vem da área, né, de atividade física, esporte, exercício físico, desde de criança, e a minha ideia é trazer toda essa vivência, todo o conhecimento e todas as experiências que eu venho acumulando nesses últimos 20 anos aí de atuação, tá? Então eu quero dividir tudo isso com vocês e eu quero que esse ambiente aqui seja o mais agradável possível para que a gente possa estabelecer muita troca e muita interação bacana. Beleza? Então tá bom, vamos começar lá. Hoje, especificamente nesse vídeo, como é um vídeo de abertura, eu vou falar sobre um pouco sobre a minha história, tá? Sobre a minha trajetória até presente data, para que fique tudo contextualizado sobre todos os conteúdos que eu vou abordar daqui para frente, tá bom? Então hoje eu vou falar um pouco sobre um pedacinho, né, resumido da minha história aí, que já são mais de 20 anos aí de estrada dentro desse meio. Então, tem muita coisa que aconteceu, muita coisa bacana, muitos altos, alguns baixos também, né, porque nem só de rosas que a gente vive, mas enfim, a gente procura aprender tanto nas vitórias e principalmente nos momentos de dificuldade. Beleza? Então, vamos lá? Então, meu nome está aqui embaixo, como você pode ver, Anderson Oliveira, e hoje eu vou falar com vocês aqui também a respeito do meu outro projeto, né, que além da parte de atividade física, comunicação e marketing, a parte de vendas. É um argumento muito legal que eu venho defendendo hoje em dia, que é o projeto Ocupação Total, que ele tem um único propósito, é fazer com que seja você profissional, autônomo, da área de atividade física ou qualquer outra área, tenha a tua capacidade de atendimento 100% ocupada, e se você tiver algum negócio na área de educação física, esporte, ou mesmo em qualquer outra área, você obtenha as ferramentas, as estratégias para poder ter 100% da tua capacidade de atendimento ocupada e 100% da tua capacidade de produção e venda também sendo realizada. Tudo bem? Então, o meu lema é ocupação 100%. Do que? Da sua capacidade. Seja ela uma pessoa ou seja ela um negócio. Tá bom? Então, eu vou projetar aqui o meu slide de apresentação do meu canal, tá? Então, vocês vão ver que a gente vai acabar trazendo muitos conteúdos, muitas informações, muita coisa para poder bater o papo. Então, aqui é o slide de apresentação do meu canal aqui do YouTube. E aí, agora a gente vai começar a falar um pouquinho mais a respeito disso tudo, tá? Então, o canal que eu vou chamar, vou batizá-lo
de canal do Randy Oliveira, e depois vocês vão ver que a gente vai conectar uma série de outros materiais aí para poder tá conversando a respeito. Beleza? Só que como eu disse para vocês, a gente vai começar num primeiro momento falando da minha história. Ao longo da jornada desse canal, a gente vai tratar de muita coisa bacana aqui, tá? Então, a minha ideia é que a gente trate de mindset, que a gente trate de marketing e comunicação, que a gente fale de inovação, que a gente fale de produtos, soluções, e depois, no final das contas, a gente vai falar dele, do Ocupação Total, que é o meu treinamento que reúne as melhores e as mais modernas práticas em marketing, comunicação e vendas para você atingir aquele objetivo que eu comentei anteriormente. Ocupar 100% da sua capacidade. Beleza? Vamos lá, então. O primeiro slide, como eu falei, diz respeito à minha história. Então, eu resumi aqui para a gente rapidamente. Então, quem sou eu, né? Eu sou um paulistano, aquele que não desiste nunca, tá? Eu nasci aqui na capital de São Paulo. Hoje eu tenho 43 anos, então eu sou nascido lá na época de 1900, na década de 70, né? Em 1977. Eu nasci aqui em São Paulo, no Hospital da Beneficência Portuguesa, para quem conhece aqui o estado, né? É um hospital bem famoso e tal. Venho de uma família relativamente simples, tá? Os meus pais se separaram quando eu ainda era muito jovem, muito criança, né? Bebê, praticamente. É algo que eu confesso que eu preciso até perguntar para minha mãe, porque eu nunca abordei a fundo com ela essa história. E como eles se separaram muito cedo, né? Meus pais eram muito jovens, né? Minha mãe tinha 16 anos quando casou com meu pai. Meu pai, acredito eu, que em torno de 18, 19 anos. Então eles eram muito jovenzinhos, né? E, consequentemente, não seguraram a bronca de estar casados, ter um filho, mil responsabilidades, e eles se separaram também muito cedo. E eu fui criado pela minha avó materna. Então, não sei a partir de que idade, mas eu fui criado pela minha avó materna, basicamente pelos meus avós, né? No caso, os pais da minha mãe, meus avós maternos, aqui na cidade de Cotia, que é aqui do lado de São Paulo. É o que eu chamo de, hoje em dia, quase que uma cidade dormitório, né? De São Paulo, porque muita gente mora em Cotia e acaba trabalhando em São Paulo. Inclusive o meu tio, o irmão da minha mãe, ele é de Cotia desde sempre, né? E ele trabalha aqui na capital de São Paulo e ele faz todo dia esse trajeto de ida e volta, sei lá quantos anos que ele faz esse trajeto. Inclusive ele já fez esse trajeto de bicicleta, de moto, de carro, tudo que a gente pode imaginar, ônibus, né? Eu, muitas vezes, já fiz esse trajeto de ônibus. E, enfim, então eu fui criado em Cotia, então eu tive uma infância muito legal, muito bacana, brinquei pra caramba, foi aquela infância de moleque de rua mesmo, né? E eu pude aproveitar a minha infância, me machuquei, me estrupiei todo, enfim, muito diferente, por exemplo, do que a gente vê hoje, né? Porque as crianças hoje em dia, elas estão muito dentro dos apartamentos, dentro das casas, né? Você não tem muito mais aquela convivência de rua, né? De comunidade, de vila, enfim. Hoje em dia a situação está um pouco mais complexa. Eu falo isso por conhecimento próprio, porque eu tenho 2 filhos, e os 2 filhos, eles vivem basicamente na escola, eles têm a oportunidade de fazer uma academia. Então, eles saem da escola, vão para a academia, passam o dia todo lá, a tarde toda na academia, e no final da tarde que voltam para casa, né?
E, enfim, então você percebe que eles não têm muito dessa infância de rua que eu, por exemplo, tive a oportunidade de ter, que a minha esposa também teve. Então, a gente vê que a dinâmica hoje está muito diferente, e isso tudo também serve de base para alguns assuntos que a gente vai tratar mais à frente aí nos próximos episódios, nos próximos vídeos aí, conteúdos que eu vou disponibilizar aqui para vocês, tá? Eu sou casado hoje em dia, não hoje em dia, né? Já faz 15 anos que eu sou casado, minha esposa também é professora de educação física, de esporte, personal trainer e tal. E, enfim, hoje a gente está numa situação super bacana, super boa, tal, mas sempre ainda lutando aí dia a dia para conquistar alguma coisa melhor e deixar um legado positivo, algo bacana para o nosso ecossistema aí, porque afinal de contas agora a gente tem 2 filhos aí, a gente precisa priorizar bastante todos eles em relação a tudo, tá? Então eu tive uma origem humilde ali na cidade de Cotia, os meus avós, né, os meus pais nunca tiveram lá muita condição de oferecer nenhum luxo, nada do gênero. Estudei em escola pública até a 7ª série lá em Cotia mesmo, tá? Então ali pela 7ª série eu comecei a me destacar bastante na educação física escolar, né? Pela questão do tamanho, de certa forma até um pouco de habilidade ali para algumas tarefas, né? Do esporte, da educação física, enfim, do movimento físico, né? Pulava muro, subia em árvore, subida, descida, bicicleta, bola o tempo todo, então vamos dizer que eu tive uma boa vivência motora. E eu comecei a me destacar bastante na educação física escolar, tá? E o meu tio jogava basquete, o irmão da minha mãe jogava basquete, e aí toda hora eu ia brincar, jogar basquete com ele, e eu acabei desenvolvendo algumas habilidades, algumas coordenações um pouco mais sofisticadas, vamos dizer assim, e, enfim, comecei a me destacar lá no esporte escolar. À medida que eu me destaquei no esporte escolar, começou a, digamos assim, dar um pouco de vontade. Eu comecei a receber algumas recomendações para procurar um clube, né? Para de repente ver se dava certo com alguma coisa do esporte. Foi aí que ali pelos meus 12 anos de idade, o meu pai, então, resolveu, sei lá, procurar uma oportunidade para eu treinar num clube. E como na época eu estava me destacando bastante no voleibol escolar, inclusive o time que eu representava lá do colégio, a gente foi campeão lá, regional, tudo, e eu consegui ter uma situação de destaque, e o meu pai, ele conseguiu arrumar para eu vir fazer aqueles testes, tá? Na época ele conseguiu o teste do Clube Banespa, isso era em 1989, e o Clube Banespa era a referência no voleibol, né, nacional. E meu pai conseguiu arrumar lá para eu fazer um teste, e eu vim, fiz o teste. Aliás, eu fiz uma semana de testes, né, fiz os treinos lá durante uma semana com a galera que era muito melhor que eu, mas de certa forma o técnico lá resolveu dar uma oportunidade para mim, e aí eu consegui quase que uma bolsa para vir jogar, representar o Clube Banespa, treinar na época, era a categoria Mirim, né? Tinha 12 anos. E a gente veio, aí eu vim para São Paulo, aí eu vim morar com meu pai, e, enfim, saí de Cotia e vim morar com meu pai aqui. Só para vocês terem ideia, eu vim morar eu e meu pai sozinhos no Vale do Anhangabaú, né? Do lado da Praça da Sé. Um dos locais mais movimentados de São Paulo e talvez do Brasil, né?
E, enfim, e aí meu pai tinha o trabalho dele, ele arrumou para eu vir estudar num colégio aqui para terminar o segundo semestre da sétima série aqui num colégio em São Paulo. Então eu cheguei aqui, não conhecia ninguém, não sabia nada, né? Era quase que um capial, uma pessoa bem do interior, sem conhecimento nenhum aqui da capital. E, enfim, aí os primeiros passos, assim, o meu pai me acompanhou e eu já tive que começar a meio que me virar, né? Vamos lá, né? Vamos, vamos crescer aí, né? 12 anos, mas já tinha que rodinha no pé, tá esperto. Então aí eu fiz o segundo semestre da sétima série aqui em São Paulo já, no colégio estadual, ali no centro da cidade, e comecei a treinar voleibol no Esporte Clube Banespa. E, de certa forma, acho que talvez até com um pouco da habilidade prévia que eu já tinha adquirido, eu consegui ter uma evolução assim bem interessante logo de cara e, e eu fui conseguindo ocupar ali um espaço dentro do time, dentro do clube e tal, e de certa forma até me destacar a ponto de né, ser integrado completamente ao clube, ao time, à equipe, à comissão técnica, toda a estrutura, e dar continuidade ali naquela carreira naquele momento. Aí, no ano seguinte, eu já era titular do time, né? Eu já tava numa posição de relativo destaque, e foi onde efetivamente eu tive um primeiro ano ali de sucesso. Eu era titular absoluto do time, saía bem pouco tal, e consegui ter um bom destaque aí como atleta. E isso durou de 1989, 90 até 1994. Foi o último ano que eu atuei quase que profissionalmente como atleta de voleibol, chegando até a categoria infanto-juvenil, que era uma antes do profissional, do adulto. Então eu convivi lá no Clube Banespa, ia de domingo a domingo, treinava às vezes em 2 períodos, eu tive a oportunidade de integrar seleção da categoria, enfim, tinha destaque. Só que eu me machucava muito, eu era muito franzino, né? Então toda hora eu tava no departamento médico, com problema no ombro, problema na lombar, problema nas costas, eu era bem fraco fisicamente, assim. E na hora que você vai chegando num nível um pouco mais próximo do profissional, tem três aspectos, que são muito importantes, né? Que é a condição física, você precisa ter uma condição física mais forte, né? Para poder suportar, vamos dizer, a carga de trabalho e até o contato, a exigência física da modalidade, né? No nível profissional. Tem a questão da estatura, apesar de eu ser um pouco mais alto do que a média, eu não sou um indivíduo que chegou numa estatura, vamos dizer assim, de nível profissional pro voleibol na época. Eu tenho 1,84 m de altura, e numa categoria infanto, juvenil e juvenil, a galera é 1,90 m para cima e 1,95 m, né? Já não é considerado um cara tão alto. Então teve essa barreira física e essa barreira de estatura. E, e ali os caras olharam para mim e falaram, cara, não dá mais para você aqui, entendeu? Então a minha carreira foi encerrada, né? Apesar de eu dominar bastante a habilidade do jogo, né? Você vai saindo de atacante, vai virando levantador, você vai. E na época não tinha o Libra ainda no voleibol, então não se conhecia essa posição, então
eu não pude aproveitar para poder ser um líbero ou alguma coisa do gênero e ter continuidade. E aí saí do Banespa, né? Fui saído do Banespa. E aí a minha mãe, na época, ela virou para mim e falou: filho, acho que agora é hora de você estudar. Então é aquele momento que você tem que escolher, né? Eu já estava aí com os meus 16 para 17 anos, então eu tinha que escolher. E eu escolhi estudar, tá? Eu escolhi estudar e, enfim, aí daqui a pouco eu volto nesse assunto. Mas a minha carreira teve que ser interrompida, né? Eu estava ainda em alto nível físico, vamos dizer, técnico, estava com a idade apropriada, poderia até ter dado continuidade, mas aí chega uma hora que você tem que fazer escolha. Aí você sair do clube onde você estava e era destaque para ir de repente para uma situação que já não no mercado já não tinha igual, não sei, não, para mim aquilo ficou um pouco desconexo. Mas enfim. E tinha outra coisa também, né? Eu não contei, mas ali quando eu tinha 14 anos, que eu morava lá com meu pai e tudo, que meu pai me ajudava, e a gente morava nós dois juntos ali, o meu pai faleceu, tá? Meu pai faleceu, eu tinha 14 anos na época, e eu só vinha descobrir isso depois de adulto, depois de fazer a faculdade, mas meu pai tinha um problema no coração, e esse problema não teve tempo de ser diagnosticado na época, porque, sei lá, a medicina ainda não tinha a condição que tem hoje, mesmo com todos os sinais, não rolou. Ele fez trocentos exames, cirurgia espiritual, tudo que vocês podem imaginar na vida, mas acabou que ele um determinado momento ali, deu um infarto nele, aqueles infartos de pessoa jovem, né, que são fulminantes, né, e acabou que ele veio a falecer. Eu tinha ali 14 para 15 anos e fui morar com a minha mãe, né, que ela já, já era casada de novo, ainda é, né, até hoje casada novamente, e aí eu, né, sozinho aqui em São Paulo, o referencial que eu tinha se foi, aí eu fui morar com a minha mãe, e aí já aquela coisa de você ter que se virar mais ainda sozinho, né? Porque minha mãe tinha a vida dela, as atividades dela, ela me deu todo o suporte, me dá todo o suporte até hoje, quando precisa, mas ela vivia a vida dela e, né, eu tinha que viver a minha. E ela me deu todo o apoio ainda durante mais 2 anos e quase 3 anos que eu continuei jogando e no clube, com os períodos de seleção, enfim, eu tinha todo o suporte. E pelo fato de eu ser um atleta na época, e um atleta de destaque, algumas oportunidades foram se abrindo para mim, né? Então, como eu comentei, eu estudei sempre em escola pública e quando eu tinha um segundo colegial, né? Então eu já estava com 15 anos, 15 para 16 anos, né? Eu recebi a oportunidade de uma bolsa escolar para poder representar o time de vôlei de um colégio particular famoso aqui em São Paulo, muito bom. E eles me ofereceram uma bolsa porque eles tinham como ideal conquistar, né, o principal campeonato interescolar na ocasião, lá naquele ano. E aí eles deram bolsa para mim, deram bolsa para mais 2 atletas lá do clube, do Banespa, e junto com a galera que já estudava no colégio, a gente veio com a missão de transformar aquele time no campeão do campeonato intercolegial na época, lá interescolar. Chamava Copa da NAP,
Hoje eu nem sei como é que está o status disso. Mas enfim, a gente conseguiu, tá? A gente foi campeão, né? Creio eu que é a única modalidade, o único título que esse colégio tem até hoje desse campeonato interescolar. Realmente eles fizeram uma aposta e acabou que deu tudo certo. A gente ganhou esse campeonato aí para eles e de certa forma a gente justificou essa bolsa que nos foi concedida. No meu caso, eu acabei justificando, né, essa bolsa que me foi concedida, tudo. E aí eu fiz o segundo e o terceiro colegial nesse colégio particular. E era bem complicado, né? Porque você vem da escola pública, onde a qualidade de ensino, infelizmente, é muito aquém num colégio particular, e um colégio particular que era voltado para vestibular mesmo, para poder te colocar dentro da faculdade, né? Assim, se você estudasse lá, você iria só utilizar o cursinho para fazer uma revisão rápida e em seguida ir para a faculdade, prestar o vestibular. E para mim, no primeiro momento, foi muito complicado, porque tinha um abismo enorme entre o que eu tinha de conhecimento, o que eu tinha de acesso a conhecimento como aluno, para o que era exigido dentro da escola. E aí, além de tudo, tinha um problema de falta de tempo, porque estudava de manhã, treinava à tarde, aí à noite eu tinha que treinar também pelo colégio para poder justificar, né, a bolsa lá com os campeonatos, tinha equipe do próprio colégio que a gente tinha que treinar, tudo. Então, assim, eu treinava 2 períodos, estudava todo dia de manhã, e aí quando chegava a época de seleção, tudo, que eu era convocado, eu chegava a treinar em 3 períodos. Então, assim, foi um período bem complexo, foi muito prazeroso, porém foi complexo porque era muito jovem e não tinha toda essa estrutura psicológica, esse apoio para poder, logístico inclusive, para poder ficar indo para lá, para cá, viaja, volta, mala, estuda. Então foi um período bem complicado aí para administrar, mas eu consegui, não sei como. Eu olho para trás hoje, mas eu consegui, tá? Ia vencendo todo dia aí uma batalha, mas eu consegui superar, terminei o colegial, me formei nesse colégio e depois eu fui para a faculdade. Aí eu já, quando terminei o último ano do colegial, eu também já não. Foi o último ano de voleibol profissional lá no Banespa, né? A hora que terminou esse período aí, eles me comunicaram que eles não iriam dar continuidade comigo lá. Então aí eu tive que fazer essa escolha de estudar para tentar, num primeiro momento, ser alguém de referência, já pensando aí nos bastidores, né? E, bom, aí minha mãe me deu um apoio, eu fiz cursinho, e, quer dizer, me dediquei pra caramba, né? Eu tava aí com 17, 18 anos já, me dediquei e eu consegui entrar. E eu entrei numa faculdade muito boa, né? E eu consegui entrar na USP, aqui em São Paulo, no curso eles chamam, né, de esporte. Não é esporte, tem esporte e tem educação física. Enfim, eu prestei vestibular e entrei aqui na USP. Na época, eu me dediquei pra caramba e eu consegui, mais uma vez, me destacar. Aí eu fiz um acordo com a minha mãe, né? Porque minha mãe trabalhava pra caramba, mas não tinha condição assim, de ficar pensando em pagar uma faculdade, alguma coisa do gênero. Aí minha mãe falou para mim, ó, vou fazer o seguinte, eu vou fazer um esforço aqui, vou pagar o cursinho para você durante esse ano.
Aí você se dedica e estuda e tenta entrar numa faculdade pública, porque aí a gente fica tranquilo pelos próximos aí 4 anos, né? Então a gente fez esse acordo, então ela pagou o cursinho para mim durante aquele ano, o ano foi de 1996, tá? Eu estudei pra caramba, me dediquei muito, e no final do ano eu só prestei vestibular para as 3 faculdades públicas, USP, Unesp e Unicamp. Só prestei para essas 3. E eu consegui, não sei se mais alguém conseguiu, enfim, talvez deva ter, não sei se na nossa área ou em alguma outra área, mas eu consegui ser o primeiro colocado nos 3 vestibulares. Então eu fui na área que eu prestei, tá, gente? Não fui o primeiro de tudo, porque tem os caras de medicina, de engenharia, que são gênios, né? Mas na parte de educação física, esporte e tal, eu fui o número 1 do Brasil naquele ano. Isso foi em 1996, no vestibular de 1996, para você ingressar e começar em 1997. Tanto que eu recebi os boletins de desempenho e a minha colocação nas 3 faculdades foi número 1. Inclusive, eu me matriculei na USP, aqui em São Paulo, e aí a Unicamp e a Unesp, mesmo depois do período de matrículas já ter passado tudo, elas entraram em contato comigo para ver se eu não queria ir para lá, né, fazer faculdade. Só que uma era não sei se é ainda, acho que é Rio Claro, e a outra é em Campinas, né, Unicamp, e eu morava com a minha mãe aqui em São Paulo, tudo, então era muito mais tranquilo, muito mais fácil eu ficar aqui, porque eu estaria junto com a minha família, enfim. Então, fiquei por aqui, mas o legal é que eu consegui, com muita dedicação, com muito estudo, acordava muito cedo, ia pro cursinho, tinha alguns amigos meus, até da época do voleibol, do Banespa, um pouco antes, que também estavam na mesma situação que eu, assim, então a gente estudava junto. Foi um período bem interessante e que, graças a Deus, eu consegui mais um sucesso aí, consegui atravessar mais essa barreira para chegar num lugar bacana. Aí entrou na USP, período integral, 4 anos de faculdade, aí consegui passar bem esses 4 anos, e ao término desses 4 anos, ali já em vias de estar formado, eu já fazia alguns trabalhinhos, assim, rápido com atividade física, com academia e tal. Aí eu saí um pouco dessa parte esportiva e mergulhei mais na área de treinamento físico, né? E aí eu me candidatei para entrar na Companhia Atlética aqui em São Paulo, a matriz, né, que fica aqui no Brooklyn, na Rua Kansas, que é a unidade matriz, vamos dizer assim, do grupo. Estava fazendo um processo seletivo para professor de musculação, né, para poder entrar lá, né, e virar professor lá dentro. E aí eu me candidatei, passei por um bom período aí vamos dizer, de candidatura, de pré-requisitos, né, de treinamentos, que, se não me engano, acho que durou quase 6 meses, mais ou menos, essa seletiva, vamos dizer assim. E aí eu consegui entrar, né, na Companhia Atlética e comecei do começo, tá? Basicamente, comecei como professor de sala, mas professor, assim, bem cru no começo, apesar de ter uma bagagem grande de conhecimento teórico, a prática não tinha ainda, né? E, enfim, eu consegui também, né, crescer dentro da Companhia Atlética, entrando pela porta da frente, virando professor de sala, atendendo muito bem, né, todo mundo que eu tinha possibilidade de atender, fiz muitos amigos,
E isso me abriu muitas portas, né? Porque você acaba sendo recomendado, você acaba tendo alguns acessos facilitados aí, né? Por conta de a galera gostar de você realizar um bom trabalho, as pessoas verem que você é uma pessoa interessada, tal. Então aí eu fiquei um bom tempo, até praticamente 2019, final de 2019 eu ainda estava trabalhando, não trabalhando, né? Mas eu ainda estava em contato com a Companhia Atlética. Na realidade, o meu contato com a Companhia Atlética ele é praticamente eterno, porque a minha esposa veio de lá. Então, eu conheci a minha esposa lá na Companhia Atlética, ali em 2005. E aí, a gente, né, juntou os trapos lá e estamos até hoje. E os meus filhos também têm a academia como referencial, ali virou parte da minha família, vamos dizer assim, né? E com muito orgulho, porque é uma instituição sensacional, os donos, cara, é fantástico, fantástico, foi uma escola para mim e me abriu muitas possibilidades, muita coisa. Devo muito à Companhia Atlética para minha formação como pessoa e como profissional e também como família. Então é gente cuidando de gente mesmo lá, tá? E nesse meio tempo, eu acabei um pouco desenvolvendo um pouco do meu espírito empreendedor. Então eu montei uma assessoria esportiva em que eu era o gestor, aí a gente começou a atender condomínios, começou a atender empresas, a gente chegou a ter praticamente aí a gestão e o controle de 6 academias, aí tem toda uma trajetória profissional aí que depois num outro momento aí a gente pode conversar também, tá? Em 2010 eu fiz a minha pós-graduação em administração e marketing esportivo, eu me formei em 2000 e só em 2010 vocês imaginam que de 2000 a 2010 eu trabalhei como professor e personal trainer quase que full time. E, enfim, dava muita aula, vocês não têm noção, muita aula, muita aula. Dava, putz, 1.300, 1.400 aulas por ano, era uma loucura. Fora atendimento em sala, enfim, sempre muito intenso em tudo, né? Então, ali em 2010 eu resolvi fazer pós-graduação em administração e marketing. Aí eu fiz lá 1 ano e meio de pós-graduação. Depois, em 2012, eu já engatei um MBA, aí um MBA em de gestão e coordenação de academias, estúdios, tal. Então também já peguei essa bagagem. E de lá para cá eu venho me especializando muito, atualmente mais na questão do marketing, da comunicação, do marketing digital. E enfim, hoje em dia, agora principalmente com a pandemia, essa questão do online está muito mais presente. Até então, eu confesso que eu estava trabalhando bastante no físico, né? E vamos dizer que nos últimos 2, 3 anos aí que eu venho colocando as minhas energias e as minhas atenções pro online. E, gente, fora isso, eu continuo estudando nos bastidores demais, acompanhando muita gente que está fazendo um trabalho muito bacana. E o que eu vejo hoje em dia é que o nosso setor, né, e eu me coloco aí como um dos elementos do setor, tem muita gente boa, muita gente boa. Eu tenho alguns parceiros de negócios hoje fantásticos, gente de primeira linha mesmo, mas a maioria do mercado é ainda muito carente, muito carente. E essa carência começa na formação, na falta de informação adequada e principalmente na positivação do que realmente deve ser feito, o que pode ser executado no seu mercado, no seu dia a dia, na sua atividade, seja ela como empresa, ou seja ela como um gestor de um negócio da área.
Então, assim, tem muita coisa para ser melhorada. Os exemplos estão aí, tá? A gente tem grandes marcas que servem de exemplo escancarado para aquilo que funciona. E mesmo assim, a grande maioria do nosso mercado continua realizando as práticas do início do século, da Revolução Industrial, entendeu? Então, o meu propósito é justamente atuar dentro do nosso mercado, fazendo uma conexão com aquilo que realmente funciona hoje em dia e que traz reais benefícios para que os operadores, né, a galera que está envolvida com atividade física, com esporte, realmente tenha uma situação tanto de capilaridade daquilo que se propõe a fazer, e aí atinja né, o máximo de pessoas que puder dentro daquela especialidade, dentro daquela proposta, e tenha retorno, tá? Tenha retorno, porque acho que todo mundo que trabalha com atividade física merece ter um retorno melhor, entendeu? Porque é uma situação, o país é muito grande, tem muita gente muito boa, tem muita academia, mas ao mesmo tempo tem muita gente que está precisando, tá? E se a gente conseguir atingir uma boa parcela da população, com certeza a gente vai conseguir melhorar o nosso país, porque menos pessoas vão ficar doentes, menos pessoas vão procurar o sistema público de saúde, então vai diminuir um pouco desse gargalo, desse atrito que tem entre o público e as pessoas que acabam procurando lá por negligência, por falta de informação, por falta de oportunidade de prevenir eventuais problemas aí que podem vir a aparecer, entendeu? Então, essa é a minha missão, tá? Então, eu vou trazer a partir de agora muito conteúdo para a gente poder trocar, experiência, opinião, informação, atualização para todos vocês aqui, para que a gente tenha um ambiente de troca muito saudável e assim a gente consiga permear aí todo o nosso ecossistema, o nosso meio ambiente com as melhores informações aí dentro do nosso setor de atividade física, de esporte, de academia, enfim, essa é a proposta. Beleza, galera? Então, muito obrigado por você estar aqui. Eu vou colocar aqui os meus contatos, o meu contato, né? Aqui embaixo, ó. Então, eu tô aprendendo também a lidar um pouco com essas ferramentas aqui, né? Mas eu tenho o meu perfil no Instagram, que é o Henderson.eduardo. Aqui vai ser o meu canal do YouTube. Então, o canal, inicialmente eu vou chamar de Henderson Oliveira, Randy Oliveira. E mais para frente a gente já vai estar entrando aí nos conteúdos, tá? A gente vai entrar nos conteúdos aí, mandando bala. Eu acredito que eu tenho muita condição de contribuir para vocês e para todo o nosso ecossistema, nosso meio ambiente aí, com a minha experiência e com as coisas que eu venho estudando, trazendo, analisando, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado por ter a tua atenção aqui e curte aqui o canal, ativa o sininho das notificações e compartilha, recomenda aí se você achou interessante um pouco dessa interação, dessa história, dessa proposta aqui desse canal, para a gente poder atingir mais e mais pessoas a cada momento, tá bom? Obrigado mais uma vez e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!